Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Aleluia. Ó grandioso Pai, em Tuas mãos, ó grandioso, colocamos a nossa vida, a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, vizinhos e parentes. Ó grandioso, que a Tua presença esteja em cada lar. Que Teu Santo Espírito possa renovar cada vida. Que Teu Santo Espírito possa levantar aqueles que estão caídos, meu Pai. Que a nossa vida seja para glorificar e exaltar o Teu sagrado nome. Pai amado, derrama a Tua Shekinah sobre toda a carne. Faça, Pai, a Tua vontade em cada coração, em cada lar, em cada família. Que a Tua benevolência, ó grandioso, esteja em cada pessoa, em cada coração, em cada família, no homem, na mulher, na criança, no velho, no jovem. Ó Pai, que todos possam sentir o Teu grandioso amor, a Tua essência dentro de cada um deles, para que todos possam colocar em prática aquilo, Pai, que Tu tem ensinado através da palavra. Ó grandioso, que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a proclamar, mas a Tua voz através do homem, a Tua essência através do homem, ensinando os Teus filhos amados como caminhar perante a luz. Ó grandioso, que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Amém. Abra sua Bíblia. No livro de 1 Crônicas. Eu gostaria que você que estivesse do outro lado, nos ouvindo nesse momento, nos seguindo, que você também pegasse a sua Bíblia e abrisse em 1 Crônicas, para que tu possas entender a essência do falar do Criador. Porque muitos propagam a palavra, mas a essência, a virtude, a misericórdia que está por trás de cada letra, de cada palavra, está ficando abandonada. O Evangelho da salvação já ficou esquecido na gaveta. Hoje pregam o Evangelho da prosperidade, da cura, do emprego. Mas o Evangelho da salvação está guardado para mais futuramente vir a falar. Mas se hoje você não se alimentar com o pão da vida, no futuro, você não vai compreender o que a essência da palavra do Criador tem transformado a vida de muitos. Você não vai compreender o que a benevolência do Criador e a misericórdia dele, como ela é grande. A graça de Cristo, por nos escolher, não sendo merecedores, mas pela graça. Será que você vai compreender isso? Quando a palavra for retirada, quando a igreja não existir mais, você tem que ser alimentado pela graça, você tem que ser alimentado pela palavra. E não a palavra de prosperidade, não a palavra de cura, mas a palavra da salvação. O Evangelho da salvação está sendo guardado na gaveta porque ninguém quer mais ouvir. O mundo está vivendo em trevas. Vamos entrar numa nova era. E essa nova era vai levar muitos por caminho da perdição. A palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E hoje já não vemos mais amor nas pessoas. Até aqueles que deveriam ter amor para uns com os outros já não têm mais.
E tudo isso porque as Escrituras estão se cumprindo. Então é bom que você esteja nos seguindo com a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios. Vamos ouvir o que o Pai tem para nos dizer. Vamos ouvir o que o Pai tem para nos ensinar. Para que lá na frente, no futuro, nós já estejamos preparados. Como aquelas 5 noivas prudentes. Porque as 5 loucas, elas esperam no tempo certo para buscar, para se preparar. E o azeite, você não acha o azeite de uma hora para outra. E esse azeite representa o Espírito Santo, você não encontra ele de uma hora para outra, você tem que estar buscando, você tem que estar se preparando. É como preparamos um canteiro para plantar as nossas hortaliças. Você não pega uma hortaliça e enfia ela na terra, ela vai brotar, porque a terra não está preparada. E como somos terra, e ao pó voltaremos, nós temos que nos preparar para sermos enxertados em Cristo. E para sermos iluminados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos dá vida. É que nos faz crescer como os filhos de Deus. Como os filhos do Altíssimo. Então vamos nos preparar agora. Porque lá na frente, lá no futuro, quando já não existir mais a palavra, arrancarem a Bíblia, acabarem com a igreja, com o templo religioso, você como igreja santa, já vai estar alimentado, preparado para os finais dos tempos. E para se preparar, você tem que se preparar hoje, ou agora. Porque o ontem já foi. O amanhã é nesse momento, porque o futuro ainda virá. Aprenda uma coisa, temos que compreender a essência. E quando o mundo abrir os olhos para a essência da Bíblia, o mundo será um lugar maravilhoso para viver. 1 Coríntios, capítulo 6. Então você que está do outro lado, pega sua Bíblia e abre em 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6. O primeiro versículo nos diz assim: ouça algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Aqui a palavra nos ensina que nós não devemos ter nada contra ninguém e nem querer condenar os demais. Porque a palavra ela nos diz que quando processamos alguém ou quando falamos algo contra alguém, nós estamos julgando o caráter daquela pessoa. Aí você vai dizer, mas se aquelas pessoas estiverem no caminho errado, estiver na treva, nós temos direito de julgar, você não tem direito de nada, porque você não é Deus. Você veio para ensinar o caminho da salvação. Seja como João Batista. Prepare o caminho para a vinda de Cristo. Ide anunciar o Evangelho do Reino. Foi isso que Cristo nos ensinou. O Evangelho da paz, do amor. Propague a essência do Evangelho. Quando nós condenamos, apontamos o defeito dos outros, apontamos as coisas erradas que os outros fazem, nós queremos ser juiz.
E a Bíblia nos ensina que no final dos tempos, quando a igreja subir, nós vamos julgar o mundo. Se nós, como santos, vamos julgar o mundo, e o mundo é as coisas erradas que nele está. Não é basicamente as pessoas. São a prostituição, o roubo, a mentira, a fofoca. E se você contamina com uma dessas, você não estará julgando, você será julgado. E ninguém vos ensina isso. Porque a primeira essência é a campanha da prosperidade, a campanha da cura, a campanha do amor, a campanha da virtude de arrumar emprego. Mas e a campanha da salvação? A campanha de te preparar para caminhar pelas estradas que até os loucos conhecerão. É pelos caminhos que muitos vão desviar, porque o caminho da salvação é estreito. O caminho da salvação é cheio de espinhos, cheio de dificuldades. E eu não vejo nenhum que se diz crente ou cristão querer passar pelo caminho pequeno, pela porta estreita. Todos querem contornar. Como disse aqui no nosso país, dá um jeitinho. Não se dá jeitinho para entrar no reino. E por isso Cristo disse, deixou bem claro e escrito, querem entrar no reino através da violência, da força. E pelo reino você entra pela simplicidade, humildade, caridade, amor, misericórdia. E aqui o Pai nos ensina, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Então o Pai, ele nos fala assim, quando você aponta o defeito dos outros, faz fofoca com o nome dos outros, você não vai ser digno de julgar nada. Porque essas coisas pequenas não valem nada. É simples. São coisas do cotidiano de todos. Mas você quer julgar. Se a pessoa não vai para a igreja, você já diz que a pessoa está no inferno. Igreja não salva ninguém. Templo religioso não salva ninguém. Vós é que tem que ser igreja perfeita. Se a luz do mundo iluminar por onde você passar, levar amor, caridade, a perfeição de Cristo tem que habitar em vós. A palavra nos ensina que onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. E a palavra ainda nos diz mais. Se eu estiver em vós, e vós em mim, como eu estou no Pai, vós estareis no Pai. Como o Pai está em mim, eu estou em vós. O que Cristo diz com isso? Eu estou dentro de cada criatura. Eu estou dentro naquele que estrupa, naquele que mata, naquele que rouba. Ah, mas Cristo não habita em templo imundo. Templo imundo. Toda obra do Criador é perfeita. A imundície está na cabeça daquele que olha com maus olhos. Se você acha que o homem que mata uma pessoa é criminoso e não é digno de entrar no reino dos céus, porque matou um ser vivo, você é o maior pecador da face da terra. Porque o homem mata o ser vivo. E você come a carne daquele que o Pai gerou. Você está compreendendo?
Não devemos apontar defeito de ninguém, é levar a palavra, é semear, sair pelo mundo para semear a palavra da vida. Porque não é você que convence ninguém do caminho errado, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vem para salvar a todos, veio para salvar a minoria. E essa minoria que ele veio para salvar, ele chama. Porque muitos que ele chama, não vai ser salvo. Porque a palavra diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Espírito Santo chama todos para a igreja pode estar lotada, o templo religioso pode estar assim, saindo pela janela. Mas naquele templo religioso, é um ou dois que será salvo. Então para de apontar defeito dos outros. Para de olhar para as ações. Olhe para o ser. Cristo ainda nos deixa um ensinamento muito maior, que é, faça com o teu próximo o que queres que o teu próximo faça contigo. O que ele quis dizer com isso? Você quer humilhar os outros? Humilhe, é normal. Mas você vai ter que aguentar a humilhação do outro contra você. Você quer falar mal do outro? Pare. Porque o outro também vai falar de você. E Cristo ainda deixa muito mais claro, olha, no final dos tempos, você que rouba, continue roubando. Porque ele vai julgar você pelo seu coração, pelo seu interior, pela sua alma, não pela sua carne. E ele diz mais, você que está prostituindo, continue prostituindo. Não muda não. Você que mente, continua mentindo. Você que engana, continua enganando. Mas você que é santo, continue na santidade. Porque ele vai olhar a tua alma. Cristo não olha o homem com os olhos carnais. Ele olha com os olhos espirituais. Você não conhece a pessoa por dentro. A pessoa por dentro, para você pode ser podre. Mas para Cristo ela pode ser santa, pura. Ah, mas o pecado da carne vai pagar na carne. O pecado da carne, só Ele pode condenar. É o espírito, a alma que não pode ser contaminada. Ah, mas está escrito, não existe pecadinho e pecadão. Certamente está escrito isso. Mas o que é pecadinho e pecadão? Você sabe o que quer dizer isso? Na nossa língua, essa pessoa faz um pecado pequeno, vai ser condenado da mesma forma que um estuprador. Mas no hebraico, na linguagem que Cristo usava, tanto o hebraico quanto o aramaico, ele nos ensina uma coisa. Aquilo que o crente, o cristão, acha que não é pecado, como gula, ter olhos maus para os outros, é o maior pecado do que aquele que mata e estrupa. Sabe por quê? Porque aquele cometeu ação ali no momento de fúria, de desejo. Mas o pior pecador é o que faz em silêncio, é o que trabalha na mente. O que faz a ação, ele é usado por Satanás. Mas o que trabalha na mente, ele age com a maldade que existe no seu interior. Por isso o Pai não permitiu que Satanás lesse a mente de ninguém, porque só ele pode ler. E aí ele vai saber se você realmente é filho ou é um bastardo. Você sabe o que quer dizer bastardo? É aquele que tomou o lugar de filho sem ser. Quando nós nos convertemos,
nós passamos a ser bastardo. Mas quando Cristo nos reveste, o nosso perfume de bastardo muda. E nós passamos a ter o perfume de Cristo. E é esse perfume que chama a atenção do Pai. 1 Crônica, capítulo 6. Versículo 4. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima da igreja? Aí o Pai diz para você assim: se você está levantando seus olhos ruins para os outros, você que é pequeno dentro da igreja, vamos falar claramente, você que é membro, você, como o mínimo da igreja, você pode julgar alguém? Se o que está no patamar maior não pode julgar, porque do mundo foi retirado, você que é pequenininho, pode julgar alguém? Eu, como pastor, eu posso julgar alguém, os defeitos de alguém? É essa a pergunta que o Pai diz. Nós temos direito de julgar as ações dos outros? Versículo 5. Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Aqui ele diz assim, só para deixar você com vergonha. Você acha que você conhece a palavra? Você não tem nenhum conhecimento da palavra quando você julga alguém. E entre vós, que prega e anuncia o evangelho, também não tem. Sabe por quê? Porque aquele que conhece a essência de Cristo não julga. Aquele que está revestido como Cristo não julga. Sabe por quê? Cristo andou pelo esse mundo. Tinha prostituta, ladrão, estrupador, mercenários, devasso de todas as espécies. Cristo chegava e assentava com eles, e comia com eles, e falava do Evangelho do Reino para eles. Para você ver que a grandiosidade do nosso Hamashia, o Cristo, ela é tão grande que Ele me ensina. Ele vos ensina. Seja como eu fui. Seja seguidores dos meus passos. Carregue comigo a minha cruz. E desde a fundação do mundo só tem gente julgando. Naquela época, o magistrado, os pastores, que na verdade naquela época são chamados sacerdotes. Hoje aqui no nosso linguajar, se fala pastores. Olhou Cristo assentado com toda espécie da ralé do povo podre daquela época. E virou para os apóstolos e disse, olha, por que o vosso mestre assenta com esse povo? Cristo ao longe ouvindo o pensamento deles e o falar deles. Virou para aqueles que se diziam doutores, conhecedores da palavra e disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E é isso que as pessoas, que os crentes, os evangélicos,
que se denominam cristãos têm que entender. Nós, se fomos curados, libertos de toda podridão, nós não podemos julgar. Porque aquele que está no pecado, outrora, nós estávamos lá também. E Cristo não nos julgou. Muito pelo contrário, Ele nos resgatou. Ele nos lavou com o seu sangue sagrado. Antes mesmo de existirmos. Ele disse, eu vou te lavar antes de você nascer. Quando ele ainda estava com o Pai, ele disse, olha, eu vou lavar aquele ali que vai nascer lá no ano 2030, 2020, 2015. Lá no ano de 4000. O Pai, Ele fez um trabalho perfeito. Nós já nascemos santos. Mas no decorrer da nossa vida, nós experimentamos as imundícies do mundo. Mas continuamos santos, porque fomos lavados. E aí, quando Ele nos chama, nós nos transformamos. E se viramos luz, não podemos ser trevas. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Você sabe o que é isso? Um crente trabalha com um crente. Aí esse crente é dispensado do serviço, e aí o irmão não tem condição de pagar ele. E ele quer receber, não quer nem saber. Mas o salário dele todo mês foi pontualmente depositado na sua conta. Mas o irmão quer todos os direitos trabalhistas. E leva o irmão para a justiça. E aí, aquele irmão que leva o outro para a justiça, conversa com o advogado, e o advogado instrui ele em várias palavras mentirosas para poder alcançar o máximo de renda para arrancar do irmão. E o pai diz assim, você é irmão mesmo? Você verdadeiramente tem paz comigo? Versículo 7. Na verdade, e já realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Olha como é o ensinamento do Pai. Você não tem que praticar injustiça contra o teu irmão. Mas deixa o seu irmão praticar injustiça contra você. É um absurdo isso, né? É coisa de louco. Mas quando o irmão pratica injustiça contra você, você recebe 20 vezes mais em bênção. Mas aquele que praticou injustiça contra você, a mão do Pai pesa sobre ele. Mas quando você reage à injustiça do irmão, você passa a ser condenado. Continuando no versículo 7. Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano. E isso contra os teus próprios irmãos.
Não sabeis que os injustos não irão herdar o reino de Deus? Será que algum de vós tem esse entendimento? Quando você pratica injustiça com alguém, você não entrará no reino dos céus. E você acha, é fácil você falar isso. Você sabe como o Pai age na vida das pessoas? Eu já disse isso uma vez e vou tornar a dizer. Fui no supermercado, fiz uma compra, paguei, recebi o troco e vim andando. E contando se ele tinha me dado o troco certo. Tinha passado 10 centavos. Eu pus no bolso e vim embora. Quando eu coloquei a mão na maçaneta da porta da minha casa, o pai disse assim, volta lá e devolve. Eu falei, tá pai, eu vou colocar os mantimentos aqui e vou descer. Ele disse, volta com peso. E eu fiz todo o trajeto de novo, uma distância longa. E quando eu cheguei no supermercado, eu falei para o dono, olha, você me deu o troco errado. O homem só faltou me bater, você tinha que olhar o troco na hora. Agora por quê? Quanto eu tenho que te dar? Eu falei, não, eu tenho que te devolver 10 centavos. O semblante dele caiu e disse, você voltou da tua casa por causa de 10 centavos? Eu disse para ele, o que é seu é seu, o que é meu. Como eu não quero que tu me roubes, eu não vou lhe roubar. Ele disse, mas 10 centavos não vale nada. Eu falei, 10 centavos de 1000 pessoas vai dar quanto? De 100.000 pessoas vai dar quanto? Se todo dia o senhor der 10 centavos para cada pessoa, quando eu voltei aliviado. Até aquele peso que eu estava carregando, que estava pesado, me cansando, parecia pluma. Sabe por quê? Porque a gente tem que fazer a coisa certa. Não é Cristo que diz? O seu fardo é leve, porque eu ajudo você a carregar. Aprende uma coisa. Fazer o bem não é ser trouxa. É estar semeando. Mas você não tem que fazer o bem pensando que fazendo isso você vai para o céu. Isso tem que ser espontâneo. Isso tem que aflorar a tua pele como se fosse o seu suor. Isso tem que aflorar a sua pele sem nenhum esforço. É por amor. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Você entendeu quem não vai para o céu? Quem fica o tempo todo reclamando da vida? Quem rouba? Quem engana? Isso em sã consciência. O Pai não está falando do mundo, não. O Pai está falando daqueles que conhecem a palavra. Porque o mundo não tem comunhão com Deus.
E por ele ser justo, ele não pode julgar o mundo por não conhecê-lo. Mas ele julga você, que conhece a palavra. E aqui diz, não vai herdar o reino dos céus os efeminados, nem os sodomitas. Você sabe o que quer dizer efeminados? Eu vou explicar que muitos pastores insanos dizem que efeminados é gays. Ah, mas sodomitas são os gays. Sodomita não é gay. Você está completamente errado com isso. Vamos voltar lá para Israel, no hebraico e no aramaico. Efeminado quer dizer aquele que não assume o que é. E novamente eu volto no contexto da Bíblia que o pai diz: eu prefiro que você seja frio ou quente. Morno, eu te vomito. Eu tenho nojo. Quando a pessoa é afeminada, ele é um gay enrustido. Ele é um gay que não quer assumir que ele é gay. Ele acha que é pecado para o mundo e que o mundo vai condená-lo. Mas se ele é um afeminado, ele já está sendo condenado. Aí a pessoa diz, o que é um afeminado? Você sabe o que é um afeminado? A gente conhece um afeminado no falar. Um afeminado sempre coloca no final de cada frase, ou no começo de cada frase, ai fulano, ai ciclano. E quando ao andar, rebola e quebra a munheca. Isso é um afeminado. Porque tem muitos gays por aí que é mais macho do que qualquer macho. Fala grosso. Agora, o que é sodomitas? Que muitos pastores falam que são os gays, que são as lésbicas. Você sabe o que é sodomita? É aquilo que Paulo anunciou. Vós que sois do mundo, e não sois convertidos, não vos é dado nenhum sacrifício. Você não pode comer carne sacrificada e não pode fazer sexo imoral. Você sabe o que é sexo imoral? É ser sodomita. Aí você vai dizer, eu não entendi. Sodomita. Sodoma e Gomorra foi atingido por Deus, destruído por Deus, você sabe por quê? Você tem noção do que era aquele tempo? Porque para isso você tem que estudar, tem que entrar em Israel, buscar o significado da palavra hebraica, para você entender. Na palavra hebraico, no hebraico, não tem A, E, I, O, U. Não tem essas letras. Então, como se fala? A palavra diz, a linguagem de Deus, o nome de Deus é impronunciável. Como é que você pronuncia um nome que não tem vogais? Mas aí, Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus, não é porque tinha gay e lésbica, não. Estão imputando isso na mente dos cristãos para que eles condenem o mundo. Mas é Satanás que entrou dentro das igrejas. Hoje tem louvores gospel, pagodinho gospel, para animar os jovens, para tirar os jovens da rua e trazer para a igreja, porque eles gostam disso lá fora e tem que trazer para a igreja. Mas na verdade, para vir para a igreja, você tem que se santificar. Tem que largar o desejo da carne. Sodoma e Gomorra foi destruída não porque era um homem com homem, mulher com mulher. Sodoma e Gomorra foi destruído porque os homens transavam homens com homem, homem com mulher, homem com animal, animal com mulher. Você está entendendo a gravidade da coisa? Por isso Deus diz, você não entra.
no reino dos céus. Os sodomitas. Os afeminados, porque não assumem o que ele é. Ou ele se assume homem ou se assume mulher. E para se assumir mulher, ainda tem mais. Você tem que ser um eunuco. Sabe o que é o eunuco? Muitos não sabem. É o homem que quer ser mulher e ir lá e arrancar a parte dele fora. Para não usá-la mais. Aquilo ali não pode ser usado, porque se ele usa, ele está sendo um sodomita, está sendo um efeminado. Vocês estão compreendendo? A pessoa não pode estar o mesmo sexo junto. Se o outro quer ser mulher, ele quer receber do outro homem o fluxo, como diz a palavra, ele tem que cortar o seu membro, o seu órgão. E a palavra continua a nos dizer: versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 6. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus, ou do grande Yahshua, Yeshua, como muitos o conhecem, e pelo Espírito do nosso Pai. O gay, ele é purificado, lavado, remido. Vocês estão entendendo? Quando vocês falam contra eles, você está levantando um falso tremendo sobre aquele que os criou. Quando você fala que ele foi para o inferno, você está falando que o Espírito Santo vai para o inferno com ele. Porque aqui diz que o Espírito Santo está dentro deles. Não sou eu quem digo. Aprende a calar-se. O próprio Pai diz: andeis pela terra calados, porque tudo que tu falas te condena ao inferno. Não podemos julgar ninguém, principalmente pelas ações. Olha o que o Pai diz: eles foram santificados. Veja bem, quando nós falamos, nós levamos eles mais para a treva. Mas quando nós pregamos o amor, não é falar para eles largarem isso, não. Não é falar para eles deixarem isso, não. Porque aí você vai estar julgando eles. É falar do amor de Cristo. Porque o homem não convence ninguém do erro. Porque o homem também é pecador. Fale do amor de Cristo. Pregue a palavra, esqueça o que ele faz, apenas anuncie o evangelho do reino. Se o Espírito Santo que está dentro dele, que aqui diz que está dentro deles, se o Espírito Santo que está dentro deles não manifestar, o problema não é seu. Porque quem salva é o Pai. Nós não salvamos ninguém. Quando nós saímos para evangelizar e chamamos aquela alma para a igreja, nós não ganhamos ela. Você tem que aprender uma coisa: quando nós evangelizamos e convidamos, ela vem. Mas ela só vem se o Pai enviar. Se o Pai não enviar, ela não vai vir. Então para de se vangloriar e achar que você está ganhando alma para Cristo. Você não ganha alma para ninguém. Cristo te chama de semeador. Por isso existe essa parábola que Cristo anunciou. Saiu o semeador a semear. Jogou semente para todos os lados. Uma caiu em terreno pedregoso. E tentando florescer, foi sufocado. Caiu em terrenos que tinham espinho. Também foi sufocado. Outra semente caiu pelos caminhos. Vieram as águias, os pássaros, e a comeram. E ela se perdeu.
Mas uma semente caiu em terra fértil. Sabe por que terra fértil? Eu vou dizer para você uma coisa. Eu já vi muito ladrão e estuprador se converter. Eu já vi muita prostituta se converter. Sabe por quê? Quando eu assento com alguém para conversar, eu não olho para ela pela cor, pela religião, pelo aquilo que ela pratica. Eu olho para ela como uma irmã ou um irmão meu. Eu assento e falo de amor. E essa alma, ela vai receber um impacto, não da minha palavra, mas daquilo que o Pai passa para ela. E ela vai querer ser salva. E a palavra continua a nos dizer: versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Você está entendendo? Eu posso me assentar com uma prostituta. Eu posso me assentar com um gay. Ele pode me abraçar, me dar um beijo no rosto. Nada disso vai me afetar. A prostituta pode me abraçar, acariciar meu cabelo, nada disso vai me afetar. Sabe por quê? Porque o Pai me diz: você pode aproveitar. Não está escrito? Tudo me é permitido. Mas como santo, como escolhido, como salvo, eu posso me sujar novamente? Porque se eu fizer isso, eu serei como aquele cachorro que vomitou, afastou do vômito e depois voltou para comer. Eu não vou comer as coisas infrutíferas do mundo novamente. Eu não vou me banhar com lama novamente. Porque eu era um verme, uma lama suja, fétida, e fui resgatado do lamaçal. E o meu interior foi lavado. A minha alma foi purificada, santificada. Por isso, o máximo que eu posso fazer para ajudar alguém, seja na carne ou seja no espírito, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu fui chamado para cuidar do aprisco. Eu não fui chamado para saquear o aprisco. Quando alguém é chamado para cuidar do aprisco e saqueia o aprisco, o chamado dele não veio do Pai. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento. E o Pai Celestial, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Redentor, e o Redentor para o corpo. O nosso corpo tem que ser santificado plenamente. Quando uma mulher
caminha pela rua com vestes indecentes e um crente olha e deseja, a alma desse crente já está no inferno. Porque Cristo disse isso, não sou eu. Cristo disse, se olhares para uma mulher e em mente desejá-la, pobre de ti. Está compreendendo? A porta para ir para o Pai é estreita. Mas Ele não te obriga a fazer nada. Por isso a palavra diz, tudo me é lícito. Eu posso roubar, matar, prostituir. Mas depois que eu fui revestido, me revesti das armaduras de Deus, do grandial, eu posso tirar essa armadura e prostituir e fazer tudo que não deve? Me convém isso? É bom isso? Quando se é sábio, você entende as coisas simples. Salomão chegou para Deus e disse, olha, o pai disse para ele, Salomão, eu posso te dar riquezas infinitas. Salomão se prostrou aos pés do Altíssimo e disse, eu só quero sabedoria. E o pai disse, homem, tu desejou o melhor, receba a sabedoria. E até hoje, na face da terra, não há homem nenhum que com mais riqueza tenha, alcance metade, um terço da fortuna de Salomão. Só que depois de toda essa riqueza, Salomão usou o templo do pai para prostituir, levar prostituta para lá. Mas isso não era nada. Quando Salomão se assentou e foi refletir sobre tudo que ele conquistou, ele disse, para que conquistei tudo isso? Vaidade, apenas vaidade. Eu tinha o melhor, que é a simplicidade da vida. Às vezes você reclama porque não tem um pedaço de carne para comer. Às vezes você reclama porque não tem um pão para comer. Mas tem outras coisas na sua casa que você pode se alimentar. Mas você quer aquilo por vaidade. O homem às vezes separa da mulher, não quer mais a mulher, mas não quer que ela arruma outro, por vaidade e domínio. Mas quando nós vivemos numa vida simples, nós aprendemos a conviver com aquilo, não porque somos fracos, pobres, mas porque a palavra nos diz, se no pouco me honrares, no muito te colocarei. E esse pouco não é a sua vida miserável, não. É se você, quando pega um pão, você fala para o pai, obrigado por esse alimento. Quando você coloca o arroz e o feijão no prato, você fala, graças te dou, meu pai. Até a água que você bebe, você fala para o pai, obrigado por essa água que estou saciando a minha sede. Pelo sol que aquece a tua carne, você diz, obrigado, pai, por esse calor. Porque até nele há alimento. Até nele há a sustentação do meu corpo. E o mais simples de tudo, se você ouve o canto dos pássaros, o barulho do mundo, você fala, obrigado, pai, por ouvir. Obrigado, pai, por ver. Por falar, tocar, caminhar. Você tem que exaltar e glorificar o Pai pelo aquilo que você tem naquele momento.
porque você não compreende. Não é porque você está num momento difícil que você vai viver eternamente no momento difícil. O profeta estava no monte e não tinha o que comer. E o pai disse para os animais: leva comida para ele. Você é alimentado pelo pai, não pelo homem, não pelo dinheiro, que é conhecido como mamon. Não é mamon que vai te dar a vida boa, não, é o pai que vai te dar a vida boa. O pai disse: me honrares, comereis o melhor da terra. E as pessoas acham que comer o melhor da terra é caviar, é salmão. Comer o melhor da terra é o que a terra produz. Comer o melhor da terra é se alimentar do pão da vida, que é a palavra. Porque até nisso o pai diz: nem só do pão vive o homem. Não é só de alimento que você vive. Porque a tua carne precisa de alimento, mas o teu espírito. Mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. O teu espírito precisa alimentar. Quando você alimenta o teu espírito com a palavra da vida, o teu espírito se torna forte. Porque a palavra diz: o espírito limita contra a carne. Quando a carne quer ir para o mal, o espírito não deixa. Ele briga com ela, ele fala com ela, mas o espírito está fraco, não se alimenta. O espírito fica fraco, fica caído. O espírito não aguenta suportar as imundícies que a carne quer colocar nele. E ele se entrega para a morte. E a morte espiritual é a pior que tem. Aprende isso. Nós temos que nos alimentar com o pão da vida, que é a palavra que se fez carne e habitou no nosso meio, que é Cristo. O nosso Hamashia nos deu o melhor que qualquer dinheiro na face da terra pode ter, nos dar, que é o teu sangue. Nos lavou, nos perdoou de todos os pecados. A palavra diz que ele tirou o pecado do mundo, não há mais pecado no mundo. Quem coloca o pecado é você, com a tua boca maldita, que sempre quer falar mal dos outros, que sempre quer apontar defeito dos outros. Eu tenho muitos amigos gays. E eu vou dizer para eles que eles vão para o inferno. Eu falo do amor de Cristo. Eu falo do amor de Cristo. E isso mexe lá no interior. A salvação, você não recebe ela na hora, não. Ela tem que ser cultivada. É dia após dia. Antes de me converter, batia crente na minha casa. E falava que eu estava com um demônio dentro da minha casa, porque eu estava com uma imagem de uma santa. Eu estava com a imagem da santa, da mãe de Cristo. E eles falavam que eu estava com um demônio dentro da minha casa, que era para quebrar. Esse tipo de palavra me ofendia na alma e eu expulsava todos eles com nojo, com desprezo. Mas aí um dia eu falei para o pai: eu quero ter intimidade contigo. Me mostre tu, não os homens, mas tu, a tua graça. Me mostre que você me chama para fazer parte da tua família. E eu farei uma prova contigo, não com homem. Me dá em 3 dias uma esposa e eu me converto ao Evangelho. E jamais vou voltar para essa imundície que é esse mundo. Mas quero mais, pai. Ela tem que falar no teu nome,
para que eu saiba que não é Satanás que está enviando para mim. Eu não tinha namorada, não saía na rua. Era no serviço para casa, de casa para o serviço. Um dia, o telefone tocou. No terceiro dia, me lembro que foi no sábado à tarde. O telefone toca, minha mãe levanta para atender o telefone e disse: não, mãe, é minha esposa. Minha mãe riu e disse: esposa, você nem namorada tem? Eu falei: não, mãe, quem está no telefone é minha esposa. E eu atendi do outro lado, uma voz disse: gostaria de falar com João Batista. Eu disse: é ele mesmo quem fala. Eu queria falar de Jesus para você. Use a tua fé, diz o Senhor, que eu provarei meu poder. Agora usa a tua força, que eu provarei a minha fé. Você usando a sua força para conquistar as coisas, o Pai nunca vai te abençoar. Mas se torne pequeno. Chore, se humilhe. Não queira ser grande. Até Cristo, que é o magistrado, ele veio, se ajoelhou aos pés dos apóstolos e lavou. Para mostrar que quanto maior você é, você tem que ser pequeno aqui na terra. E eu falei para aquela voz: eu quero me casar com você. Um silêncio profundo foi no fone do telefone. Nada, nem um suspiro. Aí você diz: e aí? E aí eu sou casado com ela. Esse é o Pai que eu sirvo, que me chamou para ser pastor, que me chamou para anunciar o Evangelho do Reino, o Evangelho da paz, da salvação. Não esse Evangelho que propagam por aí. Aprende uma coisa. O Pai diz, quando pedis, pede com convicção que vai receber. Porque se você falar para a montanha: sai daí, pula o mar, ela vai. Ah, mas eu não tenho fé para isso. Mas o Pai disse: a tua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, você consegue. Você sabe o que é fé? É acreditar que o impossível vai acontecer. Você que se diz cristão, sabe o que é fé? É acreditar que existe Deus sem ver Deus. Mas quando você acredita que existe algo que você não vê, você passa a sentir. E o sentir é melhor do que você vê. Porque você sente a essência, a misericórdia, a graça, a virtude daquilo que você chama de Pai e que no futuro tão próximo, você vai estar com Ele. E ali você vai poder ver, abraçar e adorar da maneira que você deseja fazer. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que ainda não tocou no sininho, toque. Você que não compartilhou, compartilhe. Você que não fez nenhum comentário, faça. Você quer fazer parte dessa obra? Quer ser um evangelista? É só compartilhar. É só se inscrever.
Em várias partes do mundo já tem gente mandando mensagem para mim dizendo que é maravilhoso o culto, que é maravilhosa a palavra, que isso é impactante. Muitas das vezes nem estão no meu canal, me mandam pelo Facebook, pelo Instagram. E são pessoas que dizem para mim assim, olha, eu sou católico, mas amei o teu culto, amei a tua palavra. Se todos pregassem o amor, era tão bom. Cristo pregou o amor para todos. E Ele, como amor, Ele se deu com amor. Quando o mundo entender que as coisas pequenas, lá no paraíso, ela é enorme, o mundo se transforma. Paz no mundo, aos homens de boa vontade. Sabe o que isso quer dizer? Se você tem vontade de ter paz, se você tem vontade que o mundo seja um lugar melhor, não provoque a guerra. Porque a guerra só nos causa dor. Pai, ilumina e purifica e restaura todos esses que estão me ouvindo do outro lado neste momento. Que a tua graça, a tua benevolência venha sobre todos eles, meu Pai. Que teu amor venha florescer na vida de todos e aquilo que ele necessita, Pai, dê a ele. Porque pela minha fé, eu creio que todos vão receber. Todos vão receber. Pai, agradeço a Ti por mais esse dia, por mais esse momento. Que a Tua Shalom, Altíssimo, esteja sobre todos os meus seguidores, sobre todos os membros da igreja. Pai, visite a obreira Joselma, lá onde ela está, e dê a ela e os familiares dela, Pai, toda a proteção. Porque sabemos, Pai, que os dados inflamados do maligno estão por todos os lugares. Proteja a obreira da tua casa, Pai. Abençoe ela. Abençoe o esposo, os filhos. Abençoe a família dela, a família do esposo. Dê a todos, Pai, a graça da proteção, da salvação. Pai, eu te agradeço por tudo que fizeste por todos nós. E por tudo que ainda fará pelos nossos seguidores, pelos membros dessa denominação. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?